Mudanças no padrão de comportamento, questionamentos constantes, mudança na linguagem, na forma de identificação e tendências semelhantes a um determinado grupo. Essas são características comuns aos adolescentes e podem, em muitos casos, surpreender os adultos à sua volta, que não sabem como lidar ou o que esperar dessas situações. Crises de identidade na adolescência. Erik Erikson, psicanalista teórico da psicologia do desenvolvimento, destaca que as pessoas passam, ao longo da vida, por uma série de crises que marcam seus estágios de desenvolvimento. Essas crises consistem em conflitos psíquicos, pessoais, inevitáveis e necessários, que foram parte da construção e evolução da personalidade. Para a compreensão das inesperadas e possivelmente bruscas mudanças no comportamento, hábito e pensamento dos adolescentes, vamos focar primeiro no conflito caracterizado como crise de identidade, que ocorre entre os 12 e 18 anos, na adolescência. Nessa fase, ocorre um conflito entre a identidade e a confusão de identidade. Existe uma busca do adolescente pela própria compreensão, pela criação de sua imagem. Ele quer satisfazer sua necessidade de pertencimento e lugar no mundo a partir de sua própria identidade. Essa busca envolve metas, valores e crenças, com as quais está solidamente comprometido. Isso se dá a partir de inspirações de vivências passadas e presentes, que faz com que exista maior preocupação em intensificar algumas características, enquanto abandona outras, buscando se encontrar. Nessa fase, o adolescente possivelmente irá se adequar para o pertencimento em algum grupo social específico, composto por pessoas de seu círculo de idade semelhante. Simultaneamente, é comum que os adolescentes apresentem certa rejeição e questionamento aos valores dos pais, buscando desprender-se no sentido de adotarem características próprias, incomuns ao ambiente familiar, criando sua identidade própria. Com isso, o adolescente irá buscar um local de encaixe na sociedade. Importante salientar que essa crise de identidade é comum, faz parte de um processo saudável e vital, relacionado às vivências prévias, o estabelecimento de confiança, autonomia, iniciativa e produtividade, criando bases para os desafios da vida adulta. Apesar dos importantes conflitos de identidade que compreendem a adolescência, eles não se restringem a essa fase, serão comuns a toda a vida adiante. Qual a importância de uma boa resolutividade dessa crise de identidade? Erikson destaca que a identidade na adolescência forma parte da resolução de 3 questões: a escolha de uma ocupação, a adoção de valores sobre os quais viver e a adoção de uma identidade sexual satisfatória. A adolescência seria uma fase de transição, um adiamento da formação completa da identidade, em que os jovens podem buscar compromissos com os quais sejam fiéis. De tal maneira, com a resolução satisfatória dessa crise desenvolve-se a virtude da fidelidade, caracterizada pela lealdade, fé, ou sentimento de integração com pessoas amadas, amigas ou companheiros, assim como a identificação com conjuntos de ideias e valores. Qual o papel dos adultos que fazem parte da vida do adolescente? Quando os adolescentes estendem a sua confiança a pessoas que confiam, compartilhando aquilo que pensam e sentem, eles têm a oportunidade de ver a própria identidade por meio dos olhos de outra pessoa, de alguém que possui uma opinião relevante para esse adolescente. Logo, é importante que os responsáveis sejam uma base de apoio para os adolescentes, não como uma fonte de aceitação total, mas como uma fonte de apoios e questionamentos realizados de maneira ponderada, respeitosa, sem inspirar desprezo, contribuindo para a compreensão do jovem sobre a própria identidade. Haja visto que caso essa confusão de identidade persista, sem o esclarecimento para o jovem sobre quem ele é mais provável que vão para grupos fechados e intolerantes com as diferenças, como um mecanismo de defesa à persistência desse conflito identitário. Relacionamentos com a família. É normal que os adolescentes aparentem um maior distanciamento da família enquanto aumentam o período de contato com amigos ou em isolamento, no próprio quarto, por exemplo. Todavia, às vezes esse distanciamento pode ser menor do que aparenta ser. Por mais que nessa fase exista uma tendência de buscarem um novo modelo comportamental, novas companhias e intimidades com amigos, os pais ainda são uma base segura para esses adolescentes, em que podem experimentar sua liberdade, com menores preocupações. Todavia, nem sempre esse padrão existe, sendo mais comum quando uma relação forte e sustentável é mantida com os responsáveis.
qualidade do relacionamento dos adolescentes com os pais, envolvendo os conflitos e a abertura da comunicação, são em grande parte decorrentes do que foi plantado na infância. A intimidade emocional e o relacionamento dos adolescentes com os pais estabelecem a base para relacionamentos estáveis na fase adulta. Ambos, responsáveis e pais, sofrem com tensão entre a dependência e a necessidade de libertação dos laços. Ambos compartilham do desejo de ver o adolescente alçando voos mais longos, em busca da independência, ao mesmo tempo que sofrem comumente partir. Dessa forma, podemos perceber que a adolescência é uma fase de crise identitária, inevitável e necessária, uma oportunidade para além do crescimento físico, mas também em competência cognitiva e social, de autonomia, autoestima e intimidade. Nesse sentido, o melhor auxílio para o desenvolvimento do adolescente é a manutenção de uma boa rede de diálogo, baseada na confiança e no respeito, tentando orientar o adolescente na linha tênue entre a liberdade e os erros que podem acompanhar o pouco amadurecimento. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e compartilhe com algum amigo.